pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muitíssimo importante, que é a legalização da maconha no Brasil. No mês de maio, vocês já devem ter visto aí no noticiário, é o mês da Marcha da Maconha, que vai ocorrer em inúmeras cidades do país, algumas inclusive já ocorreu a marcha, e que busca justamente trazer para a população, de uma forma geral, esclarecimentos sobre o que é maconha, o que ela provoca no organismo e por que ela é proibida e se ela de fato deve continuar sendo proibida. A maconha, que é muito mais leve, inclusive, que o álcool, que é uma droga permitida, uma droga lícita, mas que provoca danos à saúde, danos sociais muito maiores do que a maconha. Então a primeira questão que nós devemos deixar claro é que existe muito tabu em torno da criminalização da maconha. Muitas pessoas falam da maconha sem conhecerem absolutamente nada sobre maconha, colocam a maconha em relação a drogas muito mais pesadas, como por exemplo crack, a cocaína, a heroína, como se ela fosse equiparada a essas drogas. Enquanto que a maconha é muito mais leve que o próprio álcool, que é uma droga lícita e consumida aí por muitas pessoas, às vezes diariamente. Então, a primeira questão é esclarecer para quem nunca viu a maconha, ou nunca viu um usuário de maconha, do que exatamente se trata. O que é exatamente essa droga? Bom, a maconha é uma erva, ela é uma planta que basicamente ela é normalmente utilizada fumada, né? Normalmente as pessoas vão fumar essa droga por meio do chamado baseado, as pessoas pegam essa erva, fazem um cigarrinho com ela e fumam essa erva. Pode ser fumada de mil e outras formas também, a partir de cachimbo, pode ser fumada a partir de bongs ou vaporizadores. Existem muitas formas de se fumar a maconha, mas de uma forma geral, a ideia é que você vai ingerir aquela fumaça vai no seu pulmão e lá ela vai te passar o efeito desejado, que é o efeito psicotrópico que a erva provoca. A maconha ela pode ser também consumida por via oral, né? Ela é uma droga que você, se comer a maconha, você vai ter o efeito psicotrópico também. Normalmente as pessoas, como ela é uma droga lipossolúvel, elas vão fazer uma manteiga e vão usar aquela droga em algum tipo de comida que leve manteiga. Por exemplo, bolo é muito comum, ou brigadeiro, né? Basicamente é uma forma também de se ingerir a maconha em vez de fumá-la. Bastante comum. Lembrando que a maconha não é solúvel em água, então não adianta fazer chá de maconha, não vai ter o efeito psicotrópico. O chá da maconha não vai ter efeito porque ela é lipossolúvel somente. Então ela precisa de um óleo, ela precisa de gordura e é na gordura que o THC vai ficar, e aí quando você consome aquela gordura com THC, aí sim vai haver o efeito psicotrópico da droga, ou seja, você vai ter o barato da droga. Bom, dito isso então, essas são as duas principais formas de se usar a maconha. Depois de usada a droga, seja fumada, seja ingerida dessa forma, o que vai acontecer no organismo? Bom, se ela foi fumada, o efeito vai ser mais rápido do que se ela for ingerida. E basicamente esse efeito vai variar muito de pessoa para pessoa. Aliás, o que é comum em qualquer tipo de droga. Se você parar para pensar, o álcool, por exemplo, dependendo da pessoa que ingeriu o álcool, vai ter reações muito diferentes. Algumas vão ficar mais alegres, outras vão ficar mais irritadiças, outras vão ficar sonolentas, outras vão ficar agressivas, porque a mesma substância muitas vezes provoca efeitos muito diferentes dependendo da pessoa que vai a consumir. Aliás, não só dependendo da pessoa, às vezes do estado de espírito no dia. A mesma pessoa às vezes ingere o álcool num dia e fica alegre, fica contando piada. Em outro dia ela fica deprimida ou alguma coisa do gênero. Isso então depende muito do dia que a pessoa está usando a droga. Isso é com o álcool assim e com a maconha também, inevitavelmente, é assim também. Os efeitos mais comuns que são atribuídos à maconha é basicamente a pessoa ficar muito risonha, ela sorri, ri de qualquer bobagem, né? Aumenta a percepção sensorial, né? Essa percepção sensorial vai aumentar especialmente visual, tátil também, muitas vezes, auditiva, depende da pessoa. O paladar, às vezes, ele
ele começa a sentir determinadas nuances ali de uma determinada comida, de uma determinada bebida, que a pessoa não perceberia normalmente, ela começa a perceber. Então, existem alterações no organismo, que são alterações, às vezes, bastante sutis. Muitas vezes a pessoa experimenta maconha pela primeira vez e fica com aquela sensação de que é só isso? Né? Às vezes a pessoa vai achando que ia ter alucinações usando maconha. Não tem, né? A maconha não provoca alucinações. Ninguém vai ver dragão, ninguém vai ver duende. Não, a maconha não tem esse poder, ela não é uma droga alucinógena, mas ela provoca alterações de percepção, né? Que não envolve, evidentemente, em visões, em alucinações, mas ela simplesmente altera um pouco a percepção humana. Então, esses são os efeitos, normalmente, os efeitos desejados da maconha, mas ela pode provocar alguns efeitos não desejados, né? Dependendo de quem usa e quando usa e como usa, né? Como, por exemplo, a pessoa pode ficar um pouco paranoica, achar que as pessoas estão perseguindo ela, pode gerar algum tipo de ansiedade. Se a pessoa tem alguma predisposição à crise do pânico, por exemplo, ela pode ficar bastante ansiosa, especialmente se ela nunca utilizou a maconha antes. Então, na verdade, os efeitos vão variar de pessoa para pessoa, né? E existe também o famoso efeito da pessoa ficar com muita fome depois do uso da maconha, que é chamada larica, né? Especialmente a fome por doce. A pessoa tende a sentir muita fome por doce depois que ela usa maconha. Bom, então em termos gerais, são esses efeitos, vejam, não existe nenhum efeito de deixar a pessoa mais agressiva, ou deixar ela mais propensa à violência, ou mais propensa a praticar crimes. Isso decididamente não vai acontecer com a maconha. Ao contrário de algumas drogas que efetivamente provocam algumas reações mais agressivas, incluindo aí o próprio álcool, que muitas vezes deixa as pessoas agressivas, a maconha decididamente não vai deixar ninguém agressivo. Pelo contrário, ela pode deixar a pessoa muito sorridente e às vezes inclusive sonolenta, razão pela qual não faz sentido argumentar que a maconha deve ser proibida, porque senão a pessoa vai usar e vai praticar muitos crimes sob o efeito da droga. Isso é muito pouco provável de acontecer sob o efeito da maconha. É mais provável, inclusive, que se alguém tentar praticar um crime sob o efeito da maconha, que ele seja flagrado e seja preso, porque ele vai estar mais suscetível aí a ser preso, já que ele vai estar mais vulnerável, vai estar mais sonolento, vai estar mais lerdo. Essa é a ideia, então. Bom, então esse argumento decididamente não se justifica, esse argumento de proteger a sociedade porque o maconheiro poderia colocar em risco a sociedade. Então vem a outra questão. Se a maconha, se o efeito psicotrópico dela não deixa ela as pessoas mais agressivas, então será que ela causa mal à saúde de quem usa maconha? Ou seja, será que eu não devo proibir a maconha não para evitar que as pessoas pratiquem crime, mas para evitar que elas provoquem um dano ao seu próprio organismo, ou que eventualmente elas possam até morrer, né, usando a droga? Vejam, em primeiro lugar, o direito penal não pune a autolesão. Nós não punimos a autolesão ao organismo, ao seu próprio organismo. As pessoas têm direito de fazer o que elas bem entender com seus próprios corpos. Então, se o indivíduo quiser se matar, ele não vai ser punido, sei lá, se a tentativa de suicídio fracassar. Ele não vai ser preso por tentar se suicidar. Ou se ele quiser cortar um dedo, por exemplo, se ele quiser fazer uma modificação corporal, o direito não pune isso porque o corpo é dele, né? Então, ninguém pode ser punido por provocar um dano à sua própria saúde. Esse, decididamente, não seria um bom argumento. Mas, claro, vale a pena a gente discutir um pouco se, de fato, a maconha provoca ou não algum tipo de dano ao organismo humano. Quando a gente fala dos danos que as drogas podem causar ao organismo humano, é preciso diferenciar a toxicidade aguda, que é o dano causado por uma única dose da droga, da toxicidade crônica, que é aquele dano provocado pelo acúmulo da droga, pelo constante uso da droga, e aquilo, com o tempo, provoca um dano ao organismo.
Então, quando a gente vai trabalhar com a maconha, a primeira questão que nós temos que deixar claro é a toxicidade aguda da maconha é reduzidíssima, ela é mínima. Então, o único uso da maconha não vai matar ninguém de overdose, por exemplo, né? Como acontece, por exemplo, com outras drogas. A cocaína, por exemplo, dependendo da dosagem que o sujeito usar, ele pode morrer de overdose, ele pode morrer de uma vez. Agora, com a maconha isso não acontece. A maconha, ela não mata com uma única dose. Fizeram uma pesquisa muito interessante sobre a letalidade da maconha e injetaram uma dose gigantesca de maconha na jugular de um cachorro para ver se ela seria suficiente para matar o bicho. O bicho ficou 2 ou 3 dias dormindo e depois de 3 dias ele acordou meio lerdão lá, mas ele não estava morto e se recuperou normalmente. A maconha, portanto, não é capaz de matar com uma única dose. Estima-se que para o sujeito morrer usando maconha, ele teria que fumar o equivalente a um caminhão de maconha em menos de 1 hora. Então é muito improvável que alguém possa morrer de maconha. Não existe precedente disso, não existe nenhum registro de alguém que tenha morrido de overdose de maconha. O que, de fato, é possível com outras drogas, não com a maconha. Aliás, o próprio álcool é uma droga capaz de matar por overdose. Vejam casos, por exemplo, de pessoas que morrem de coma alcoólico, né? Então ela toma uma dose gigantesca de álcool num período curto de tempo e aí, eventualmente, ela pode morrer. Com a maconha isso não existe simplesmente. O mais provável é que se a droga for usada numa grande quantidade, a pessoa vai dormir bastante, inclusive, mas no dia seguinte ela vai acordar talvez meio lerda, talvez um pouco de ressaca, mas ela não vai morrer em função disso. Mas aí vem a outra questão. Será que a maconha não poderia causar um dano crônico ao organismo? Ou seja, o uso ao longo do tempo, com o acumular do uso daquela droga, será que depois de meses ou mesmo anos de uso constante da maconha, isso não poderia causar um dano ao organismo humano? Bom, as pesquisas não são muito conclusivas, mas sempre há a possibilidade de um dano, sim, com o uso constante da maconha. Até porque normalmente ela é fumada. Então, os gases produzidos pelo fumo, de uma forma geral, são cancerígenos. Então, se o indivíduo fuma e ingere aquela fumaça o tempo todo, é bem provável que não pela maconha em si, não pelo THC em si, que é o princípio ativo da maconha, mas pela própria ideia de se queimar e se aspirar aquela fumaça, isso possa ter muitos danos ao organismo, sim, um fator cancerígeno. Daí porque se discute muito as chamadas políticas de redução de dano. Porque se o problema é o sujeito usar a maconha através da queima da erva para inalar aquela fumaça, então seria muito melhor que se ele pudesse ter o efeito desejado, o efeito psicotrópico desejado, sem precisar queimar e inalar a fumaça. Então hoje, nos países desenvolvidos, onde a maconha já não é um tabu tão grande, o que se faz muitas vezes é o consumo da maconha por meio de um vaporizador. Esse vaporizador, em vez de queimar a erva, ele simplesmente esquenta o ar, de forma tal que a pessoa inala não a fumaça da erva queimada, mas ela inala o próprio ar quente que vem ali da maconha e aí aquele vapor vai conter o princípio ativo que é o THC e vai surtir o efeito desejado, que é o efeito psicotrópico. Então vejam, se a maconha for utilizada por meio de vaporizadores, esse efeito crônico que ela pode eventualmente provocar na saúde do indivíduo ao longo dos anos, do uso constante da maconha ao longo dos anos, ela vai diminuir bastante. Daí porque é tão importante se pensar em políticas de redução de dano. Se o indivíduo quer usar, que se explique para ele, porém, qual é a melhor forma de usar, qual a forma que ele vai provocar menos dano ao organismo humano. E hoje a forma mais segura de se usar maconha é por meio de vaporizadores, porque em vez de inalar uma fumaça potencialmente cancerígena, vai se inalar um vapor em que a possibilidade de provocar um câncer ou algo do gênero é infinitamente menor. Daí porque em muitos países se faz campanha para o uso de vaporizadores
vaporizadores, em vez de querer simplesmente proibir o uso da maconha. No Brasil, o vaporizador é um tabu, porque tudo em relação à maconha é um grande tabu, e aí as pessoas acabam usando a maconha da pior forma possível, que é por meio da queima da erva e se inalando a fumaça com o THC. Bom, então vejam, se existe um potencial de risco do uso crônico da maconha, do uso constante da maconha, esse risco poderia ser bastante reduzido com a descriminalização da maconha e campanhas educativas para o uso de vaporizadores. É bom frisar que esse risco, mesmo assim, ele não é maior, por exemplo, do que o risco do uso do tabaco. O cigarro comum, ele também é queimado e as pessoas inalam a fumaça, o que é um fator cancerígeno muito forte. Então, a grande questão é, antes de tudo, a inalação da fumaça em si, e não propriamente a maconha em si ser cancerígena. É bom frisar também que é pouco provável que o usuário de maconha fume o mesmo número de cigarros que um usuário de tabaco. O usuário a nicotina ela é muito mais viciante que a maconha e, portanto, as pessoas tendem a consumir muito mais o tabaco do que a maconha. Razão pela qual a probabilidade do câncer aumenta mais, já que se usa mais, é claro, fica mais exposto ao aquele uso constante e o efeito a longo prazo é mais forte, mais potente e o número de pessoas que vão ter câncer por fumar cigarros comuns vai acabar sendo maior do que o da maconha, porque ninguém vai usar maconha na mesma quantidade da nicotina. Finalmente, precisamos falar sobre a questão da dependência provocada pela maconha. Maconha produz dependência, ou seja, maconha vicia? Essa é uma pergunta também importante da gente abordar. Bom, quando a gente fala em dependência, nós temos que pensar em dois tipos de dependência. A dependência física e a dependência psicológica. A dependência física ela é química, ou seja, o indivíduo ele ganha uma dependência daquela droga e ele tem que começar a usar cada vez mais aquela droga para ter os mesmos efeitos, e no momento que ele interrompe o uso daquela droga, o organismo passa a ter reações fisiológicas que demonstram que ele ficou sem usar a droga, né? Então é uma dependência física. O organismo sente falta da droga e passa a reagir quando a droga é interrompida. Isso a maconha não provoca, não existe dependência física em relação à maconha. Já foram feitas várias pesquisas que afastam essa ideia de que a maconha poderia provocar algum tipo de dependência física. Agora, dependência psicológica é uma dependência em que o indivíduo não vai ter uma relação química de dependência, mas uma relação psicológica, que pode ser provocada por uma droga ou por uma série de outras questões. Por exemplo, a dependência psicológica do jogo de azar, a dependência psicológica da televisão, né? Tem pessoas que são viciadas em série de TV ou viciadas em novela, né? Elas não conseguem, às vezes ficam um dia sem assistir televisão. Elas têm uma dependência psicológica. E isso não é em função da novela ser algo ruim ou da série de TV ser algo ruim, e também é a mesma coisa em relação às drogas. Algumas pessoas vão gerar uma dependência psicológica de drogas. Não é uma dependência física, é meramente uma forma que a pessoa encontrou, uma válvula de escape, às vezes, para as tensões do dia a dia. Então a maconha até pode provocar uma dependência psicológica, assim como o videogame, assim como a televisão, assim como o açúcar, assim como tantas outras coisas que provocam dependência psicológica. Mas nem por isso nós vamos proibir essas coisas para tentar evitar essa dependência psicológica. Se a pessoa tem uma determinada dependência psicológica, o que ela precisa é de um tratamento psicológico. O que ela está buscando é uma válvula de escape. Se nós tirarmos a maconha de válvula de escape dela, ela vai buscar outra válvula de escape. Então, às vezes, em vez dela ficar dependente da maconha, ela vai ficar dependendo do chocolate, ou do açúcar, ou do videogame, ou da televisão. Isso não vai resolver o problema dela, porque a dependência psicológica, ela não está relacionada diretamente à coisa, mas ela está relacionada, antes de tudo, a um mal-estar psicológico que aquela pessoa precisa tratar e precisa resolver por outros meios, que não simplesmente proibindo ou banindo uma droga. Diante de tudo isso que nós falamos,
fica difícil justificar a criminalização da maconha, pois afinal de contas a maconha não torna ninguém agressivo. Então ninguém vai usar maconha e sair por aí praticando crimes. A maconha até pode provocar um eventual dano ao organismo humano a longo prazo, mas esse dano é muito menor, por exemplo, do que o dano provocado pelo cigarro, pelo álcool. Então, isso não justificaria a criminalização da maconha. E a maconha também não provoca dependência, pelo menos no sentido físico da dependência, ainda que ela provoque eventualmente uma dependência psicológica. Mas aí nós temos que levar em conta que o chocolate também produz dependência psicológica, o açúcar, o videogame, a televisão e tantas outras coisas que provocam dependência psicológica, mas nem por isso a gente proíbe essas coisas, pois afinal de contas, qualquer pessoa pode ter uma dependência psicológica como uma válvula de escape se algo na vida dela não está indo bem. Bom, se nada disso justifica a criminalização da maconha, então por que ainda hoje se insiste em manter o uso da maconha como crime em nosso sistema jurídico? Bom, na verdade é antes de tudo um tabu. A maioria das pessoas não sabe exatamente o que a droga provoca no organismo humano e continuam insistindo naquela ideia de que maconha é mal, maconha é mal, maconha é mal e, portanto, deve ser criminalizada e não se sabe exatamente pelo quê. Ao longo da história da humanidade, a maconha foi usada desde a antiguidade. As civilizações mais antigas usavam maconha livremente. E isso só se tornou um tabu, isso só foi proibido ao longo do século XX, quando as sociedades começaram a criar empecilhos ao uso da maconha. Essa guerra às drogas, que foi basicamente incentivada pelos Estados Unidos, ela se mostrou completamente ineficaz para combater o uso da droga, não só da maconha, mas de outras drogas também. E hoje nós pagamos um preço gigantesco por essa guerra às drogas, que é justamente a violência provocada pelo crime organizado. O número de pessoas que são mortas hoje por conta dessa guerra às drogas, e especificamente por conta da guerra à maconha, é muito grande. São policiais que morrem nessa guerra, são também os traficantes que morrem na guerra, e há todo um custo social para se combater e proibir uma droga que provoca muito poucos danos ao organismo humano. Além do custo social com essas mortes, há também o custo econômico, pois afinal de contas é preciso pagar salário dos policiais, dos promotores, dos juízes, pagar a manutenção de presídios, pagar toda uma infraestrutura para se proibir e se punir os responsáveis pela venda da maconha. Então o Estado gasta muito dinheiro para proibir uma droga que não provoca praticamente nenhum mal ao organismo humano. Muito melhor seria se ele investisse esse dinheiro gasto para criar hospitais, para criar centros de auxílio para aquelas pessoas que quisessem, de fato, parar de usar maconha ou simplesmente que se quisessem tratar de, eventualmente, alguma doença que, eventualmente, a maconha possa provocar no organismo. Mas tenho certeza que seria muito mais barato o Estado investir nesses hospitais, investir em campanhas de saúde pública, de esclarecimento para que as pessoas evitem de usar a droga, pelo menos em excesso, como algumas pessoas acabam usando, e se investisse nessas políticas de saúde seria muito mais econômico para o Estado. Infelizmente o Estado escolheu a pior forma de combater o uso das drogas, que é proibindo e criminalizando, usando dinheiro para gastar com a polícia, com o judiciário, com o Ministério Público, ou seja, com o sistema repressivo da droga, o que decididamente não evita o uso, as pessoas continuam usando a droga. E mais, no momento em que se descriminaliza o uso da maconha, nós temos também a possibilidade de cobrarmos impostos pelo uso dessas drogas. Como hoje se cobra imposto em relação ao álcool, em relação ao cigarro, que é um imposto altíssimo inclusive, se poderá cobrar também em relação à maconha e fazer com que esse uso dessa droga também gere recursos que podem ser investidos aí em hospitais ou em escolas, em outros bens públicos com esses impostos aí que poderão ser arrecadados a partir do uso da droga. Hoje ela é ilegal e se ela é ilegal não existe imposto pago em relação a isso.
Bom, diante de tudo isso, eu não vejo um menor motivo para mantermos a maconha criminalizada. Mês de maio é o mês que muitas pessoas estão saindo das ruas para pedir a descriminalização da maconha, para pedir que o legislativo brasileiro legalize a maconha. Então é muito legal se vocês também puderem sair às ruas e pedir a legalização da maconha, porque esse movimento nas ruas vai fazer com que a imprensa dê destaque ao tema, mais e mais pessoas procurem se informar sobre os reais efeitos da maconha, entendam exatamente os limites desses danos à saúde que ela provoca e entendam as vantagens da legalização para a gente não insistir nesta guerra às drogas, que é uma guerra totalmente furada e que já deu mostras de que é incapaz de resolver qualquer problema em relação às drogas. Então, nesse mês de maio, vamos para as ruas, vamos pedir a legalização da maconha, vamos colocar isso nas pautas dos jornais, nas pautas da televisão, para que mais e mais pessoas saibam, então, que a criminalização da maconha é algo sem o menor sentido, que não faz o menor sentido e que deve acabar o quanto antes, como, aliás, já se vem fazendo nos países desenvolvidos. A Europa, de uma forma geral, já descriminalizou o uso, os Estados Unidos já começa a descriminalizar, em vários estados americanos a maconha já deixou de ser crime e nós esperamos agora que o Brasil, pelo menos esses bons modelos, o Brasil copie e que a maconha seja legalizada sem maiores dramas, sem maiores problemas no Brasil, porque a criminalização da maconha é muito mais um tabu social do que qualquer outra coisa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha servido para esclarecer vocês sobre todo esse tabu em torno da maconha e da importância da legalização da maconha como uma política mais racional para lidar com a droga. E se gostaram do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque a inscrição de vocês no canal é fundamental para o crescimento do canal e a divulgação desses vídeos para um número cada vez maior de pessoas. É isso, um grande abraço e até a próxima.